Olá, bem-vindo à nossa aula de resistência de materiais. Hoje a gente vai complementar agora esse assunto da flexão plástica em vigas, né? Falando sobre vigas com seções mais gerais, né? A gente vai ver a questão das barras, né? Que só tem um plano de simetria, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre tensões residuais e na seguinte a gente vai fazer uns problemas resolvidos aí para aplicação dos conceitos. Então, a ideia da nossa aula hoje, né, é avaliar, né, uma barra, uma viga em que ela não tenha simetria na horizontal, simetria vertical, quer dizer, o eixo de simetria horizontal não existe, a peça ela é diferente, tá? Então, quando ela é submetida ao momento, eu vou ter problemas para achar a linha neutra, porque quando ela é simétrica em relação ao eixo horizontal, eu sei que esse eixo vai coincidir com a linha neutra. Como não tem esse plano de simetria, a gente vai ter que encontrar ele, certo? A gente ainda está mantendo o conceito de que ele tem uma simetria num eixo vertical, mas se vocês forem ver, no final das contas, ele também é meio que irrelevante, certo? Embora a simetria, não existir simetria na vertical, a gente já não consegue mais falar sobre flexão pura. Por quê? Porque ele tende a ter uma aplicação de torção, tem uns outros efeitos. Mas é irrelevante a gente meio que falar. Então o que a gente está querendo fazer é o seguinte: é saber como que a plastificação, né, ela vai ocorrer na peça, de forma que, por estar ocorrendo um momento fletor nesse sentido, né, tracionando aqui, comprimindo aqui, eu tenho uma região toda plastificada sob compressão, então aqui o sigma é negativo, e eu tenho a tensão, né, tensão de escoamento negativa aqui, e eu tenho uma outra região em que ela é completamente tracionada na tensão de escoamento, então a tensão aqui é positiva enquanto a outra é negativa. E a ideia é como é que a gente vai saber aonde que existe a superfície neutra que separa. Primeiro aqui um pequeno parênteses que poderia ser falado lá no começo do curso, né? Por que existe essa tal de plastificação, né, ou escoamento do material, né? Eu costumo pensar nessa deformação plástica causada pelo escoamento, né, que é o movimento dos átomos na estrutura cristalina do material. Eu penso assim, como se ele fosse um material cheio de fibras, e naturalmente ele é cheio de fibras, e essas fibras elas se emaranham, deve ser isso, é um emaranhado com distribuição completamente aleatória, como se fosse assim um monte de algodão, um montinho de algodão, né? Em que tudo ali está aleatório, dispersão, então ela tem aquela questão. E aí, quando eu traciono esse bolinho de algodão, as fibras tendem a, em vez de estar virada para tudo quanto é lado, elas ficam paralelas entre si. Elas são puxadas e acabam ficando paralelas entre si. Então eu ganho um deslocamento aí, e que no caso do metal, se eu soltar esse material, como elas se reorganizaram dessa forma, as fibras paralelas, elas não voltam mais para a posição.
Então é como se eu tivesse trançando esse bolinho de algodão numa linha fina, né, tecendo a linha, e depois que eu termino o tecimento, ela não volta para aquele bolinho, ela continua como sendo uma linha. Esse daqui é uma forma assim, simplificada da gente pensar. Aqui tem uma explicação mais ou menos física, né, de que os átomos eles vibram em torno de uma posição de equilíbrio, né, sendo que o núcleo de um átomo é atraído pela eletrosfera do átomo vizinho e repelido pelo núcleo do vizinho. Então ele tem um cabo de guerra aí, né? Um cabo de guerra, um puxando e o outro empurrando, em que ele mantém nesse formato de lã crespa misturada. Só que sob a ação de esforços externos, esses átomos tendem a deslocar essa posição de equilíbrio para uma outra posição de equilíbrio, como eu falei para vocês, em que eles estão mais arranjados do que o arranjo original, estão mais alinhados que o arranjo original. Quando ocorre esse rearranjo, né, existe uma perda de energia no conjunto. E é por isso que, como essa energia é perdida para sempre, né, para o ambiente, ele não volta, ele não recupera o formato original, certo? Mas será que ele não tem como receber calor e voltar ao formato original? Tem. Se você esquentar o aço que foi plastificado, que entrou nessa fase, né? Se você aplicar calor nele, ele tende a voltar ao formato original, né? E isso daí, inclusive, ele muda as características do material, podendo ele ficar até mais frágil. É por isso que muitas vezes alguns materiais não são interessantes para serem usadas em estruturas que podem sofrer incêndios, né? Então, quando a gente estuda lá estruturas metálicas, também é falado da questão do incêndio, e que determinados aços que têm essa característica, eles foram de alguma forma tratados por meio dessa plastificação, eles não podem ser usados, porque quando esquenta, né, ele perde resistência, né? Ele volta, né, a questão original, a configuração original que ele tinha, né, antes de ser plastificado, né? E aí vai, né? Essas questões de incêndio são todas um caso à parte, mas isso é um detalhe delas. Então, voltando à nossa linha neutra, né? Como que a gente vai encontrar ela? Bem, para que seja um momento, precisa existir um binário, quer dizer, duas forças iguais de sentido oposto. Uma representa toda a região que está sendo comprimida e a outra representa toda a região que está tracionada, certo? E a distância entre essas duas componentes, esse binário, é o braço de alavanca que a gente, de certa forma, tendo ele, eu consigo determinar como é que é a posição da linha neutra, porque a posição da linha neutra estará exatamente no meio deste braço de alavanca, né? Ele não está no meio da seção, ele vai estar no meio do braço de alavanca. E é claro que a posição desses centros de aplicação vão ser diferentes, e é por isso que a gente tem uma linha neutra exatamente na metade da distância entre eles, ok? E aí, aqui que a gente vê, enquanto eu tenho as reações R1, R2, e elas têm que ser iguais, mas de sentido oposto, né? Eu posso dizer que a reação é o somatório da área sendo comprimida pela tensão de escoamento, assim como a força de tração é a área que está sendo tracionada vezes a tensão de escoamento. No caso dos metais e dos aços, eu considero o escoamento, a compressão e a tração como sendo iguais, porque eles são isotrópicos, né? Se for um material anisotrópico,
né, como por exemplo a pedra, o concreto, não é, eles comportam diferentemente a tração, compressão. Uma cerâmica, né, eles trabalham diferente. Aí essa fórmula já não valeria muito bem não. Mas para o aço, que é o nosso ponto de assunto aqui, esses dois são iguais. E aí eu posso cortar um com o outro, o que chega na equação final de que a área de compressão tem que ser igual à área de tração. Ou melhor, a linha neutra tem que passar numa posição da seção que divida a área total em duas partes iguais, né? Então a área, né, total da minha seção será dividida em duas áreas e cada uma dessas tem um centro de gravidade. A distância entre esses dois centros de gravidade é o meu braço de alavanca, e eu consigo jogar numa formulinha, né, simples, os valores que eu vou usar para calcular o momento fletor máximo que é suportado na seção. Então vocês veem que esse pensamento genérico, na verdade, é um bocado parecido com o que a gente viu. A única diferença é que a gente agora só não sabe onde está a linha neutra, mas o momento de plastificação a gente sabe, ok? Tem vários pesquisadores que avaliam isso daí, porque, como eu já falei numa outra aula, a utilização do momento de plastificação, que é maior que o momento elástico, me dá uma certa economia na estrutura, né? Mas eu tenho que tomar cuidado, mesmo porque, por exemplo, em algumas normas, né, é tratado de forma bem simplificada isso daqui. Usando uns coeficientes de segurança maiores, a gente utiliza isso. Mas como pesquisadores, por exemplo, como o Landesman, né, eu cheguei a estudar esse cara quando estava fazendo mestrado, os trabalhos dele aqui, e eu dei uma complementada no conhecimento que ele já começou aqui. Ele lá já apresentava dizendo que existe um modelo ideal, que é esse que a gente fala, em que toda a seção está plastificada, seja na tração, seja na compressão, ao contrário, né? Seja na compressão, seja na tração, mas que na verdade o real não consegue chegar neste questão perfeita aqui. Ele, na verdade, a estrutura, antes de chegar no momento que causa isso daqui, ela já se rompe. Quer dizer, antes de ter toda a seção plastificada, ela já se rompe. Por quê? Não sei, por características do material, né? Isso ainda tem que ser um pouco mais estudado, né? O que acontece é que um pequeno trecho dele aqui, né? Ainda está elástico, mas qualquer coisinha que eu fizer nele, ele automaticamente passa para o plástico, que é o que eu não quero, porque quando a superfície está toda plastificada, né, ela perde resistência elástica do miolo e ela forma uma rótula. É como se naquele ponto onde ocorreu a plastificação total ocorresse a formação de uma rótula, e a estrutura ganha, né, uma condição de contorno a mais, livre, uma condição de contorno livre a mais, e isso pode ocorrer a ruína, o rompimento do elemento, a ruína do edifício, né, se a gente não tomar cuidado com isso. Então, diversos trabalhos aí, esse daqui eu acho que não é dos mais recentes não, mas foi o que começou com essa parte de plastificação, né? Deu um destaque para isso daqui, que a gente também tem que avaliar essas questões, ok? Então, continuando, né, com os estudos do Landesman, né, ele tirou das normas, principalmente as normas nacionais, que estão um pouquinho mais desatualizadas nessa questão. Ele
Essas normas consideram essa diferença entre a distribuição ideal e real como sendo desprezíveis. Por quê? Porque a gente tem coeficientes de segurança relativamente grandes e que permitem fazer essa consideração. Mas ele mesmo estudou e disse que ela não é, ela deve ser considerada porque essa diferença é relativamente significativa, né? Mas como eu falei, né, nossos coeficientes de segurança são relativamente altos, então ainda podemos considerar desprezíveis. Mas se a gente for diminuir os coeficientes de segurança, que é um sonho, né, um desejo dos pesquisadores, né, de diminuir os coeficientes de segurança pela confiabilidade do método de cálculo, né? Ainda assim a gente tem que, então a partir daí tem que considerar isso como sendo significativo. A região elástica na vizinhança da linha neutra, ela não consegue ser eliminada facilmente, né? Eu não consigo chegar nessa distribuição ideal, facilidade, já foram feitos alguns testes, né, reais, né? E o próprio análise, o Landesman, ele trabalhou mais com análise numérica, né? Nem com análise numérica a gente consegue muito bem fazer a avaliação disso daí. Para obter a completa plastificação da seção transversal seria necessário um aumento no carregamento externo, né? E nem sempre esse aumento será considerado nos projetos para fazer essa plastificação total. O que acontece é que é difícil a gente determinar essa região, porque se a gente passar um pouco desse ponto, do ponto de cálculo, a seção ela entra em plastificação total. Significa que ela é como se formasse uma rótula flexível naquele ponto, né? E essa rótula flexível, né, ela aumenta um grau de liberdade na estrutura. E se a estrutura não tiver adaptada para isso, pode vir a ocorrer a ruína da estrutura, certo? Se alguém tiver mais interesse nessa questão de ocorrências de rótulas plásticas, além do Landesman, né, tem também a minha tese de mestrado lá da UFOP. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, tem algumas informações interessantes, ok? Então por hoje é só. Próxima aula a gente vai ver um complemento disso tudo, né, que é um efeito colateral da plastificação, que são as tensões residuais, né? E depois a gente já pode começar a pensar em